Bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. E a gente agora vai avançar no assunto das vanguardas, mais uma vanguarda que a gente vai ver, a gente já viu algumas aqui, e agora a gente vai ver o futurismo, tá, gente? Então vamos para lá, faça suas anotações, não esqueça, e vamos começar. Então, gente, o futurismo ele começou na Itália, tá? Em 1909. Ele tem muita influência do fascismo italiano. Ele tem a ideia, ele carrega em si a ideia de progresso, de conforto e a pátria para todos, né? Aquela coisa do patriotismo exacerbado que a gente vê tanto no fascismo quanto no nazismo e em ideias neonazistas e neofascistas hoje em dia. Então, ele glorifica nas suas obras a tecnologia da época, ele entende a aceleração de motores e turbinas como uma libertação do passado, tá? Então, ele quer parar de olhar para o passado e começar a olhar para o futuro, tá? Temas que eles utilizam: velocidade, movimento, máquinas e industrialização. Então, qual é o contexto histórico? Então, primeira coisa, ele tem um nacionalismo agressivo, tá? Com entusiasmo muito grande pela guerra, e os artistas eles têm apoio categórico ao fascismo de Benito Mussolini, fundado esse partido fascista, ele foi fundado oficialmente em 1919, mas antes disso ele já existia, né, de forma obscura e tal. Eles também foram influenciados pela Segunda Guerra Mundial, eles dão apoio em tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, e pela Segunda Revolução Industrial. Eles têm essa ideia nessa época também aconteceu a substituição, né, do ferro pelo aço, e também nos veículos substituiu-se o carvão, né, pelo petróleo como principal recurso energético. E existe também a criação de automóveis a combustão. Então, a Ford começa a lançar seus automóveis. Então, essa ideia de você se deslocar de um lugar para outro é muito mais rápido. Isso deixa eles vidrados com essa ideia de progresso e conforto. Então, não é de se estranhar que a maioria, né, dos artistas, que os artistas futuristas, eles todos eram de classe média alta, tá? Brancos e de extrema direita. Os primeiros voos públicos começam a acontecer, inclusive do 14 bis de Santos Dumont. O brasileiro começa a acontecer os primeiros voos públicos em Paris, tá? Então, eles ficam abismados com aquela nova máquina que voa, né? Então, a ideia de você viajar para outros lugares, além dos navios, que agora eles estão muito mais rápidos, você ainda vai ter a possibilidade de um avião em breve. Então, essa coisa do futuro que eles estão vendo e é muito interessante para eles. É um ambiente, tá? Esse contexto histórico gera grandes mudanças e um encurtamento de distâncias, uma vida cotidiana mais rápida, mais confortável. Então, tudo isso vai influenciar os artistas em suas obras. E essa obra que vocês estão vendo aí, você vê meio que uma engrenagem de alguma coisa, de alguma máquina. Isso influencia muito as pinturas deles, tá? As principais características das obras futuristas. Então, você tem a dinamicidade, né, a ideia de dinâmica e tal, de movimento. Você tem a contestação do sentimentalismo e, consequentemente, a valorização do homem de ação. Então, tem mais valor para os futuristas. Você não fica falando muito de sentimentalismo, de emoções, como os expressionistas faziam, tá? E vamos logo para... Eles valorizam muito aquele homem de negócios, o homem de ação. Ele enaltece a audácia e a revolução, ele exalta a vida contemporânea com temas da tecnologia e novos aparatos industriais e rejeita totalmente o moralismo e ruptura com a tradição. Gente, esse moralismo aqui que ele rejeita é aquela coisa de você estar apegado às tradições antigas, eles querem mudar, querem futuro. Mas, ao mesmo tempo, ele tem aquela ideia da moral relacionada aos costumes, em geral. Mas eles não são apegados a essa moral antiga, né? Uma nova moral, uma nova ideia, porque eles são futuristas, tá? Então, a gente tem aqui a pintura. Quais são as características na pintura? Então, eles usam muitas cores vibrantes e contrastantes, tá? Nada de negócio tons pastéis, nada disso. Eles usam muita abstração, tá?
porque eles não querem ser apegados ao realismo. A desmaterialização dos objetos, isso tem influência cubista. Por quê? Porque eles querem mostrar o objeto em movimento. Então, se um objeto for rápido demais aos seus olhos, você não vai ver mais um borrão do que o movimento realmente. Então, eles querem transmitir esse borrão do movimento para as telas. Então, eles sobrepõem imagens, eles fazem traços em busca de representar essa ideia desse movimento, dessa gradação desse movimento, dessa velocidade, tá? Isso na pintura. Na escrita, eles procuram a liberdade na palavra, usam muitas onomatopeias, os versos são livres, as frases são fragmentadas ou lugares inesperados para passar a ideia, né, de velocidade. Então, você vê assim um texto escrito dessa forma, como você está vendo aí, sugere um certo tipo de movimento. Eles também usam muito vocabulário tecnológico, né, que é justamente para mostrar essa influência da tecnologia, exclamações, interjeições para expressar energia e movimento, e é uma poesia totalmente visual. E aí lembra muito a poesia concreta que vem depois. Lembrando que os movimentos de vanguarda têm esse nome porque eles foram os primeiros a fazer alguma coisa. Então, obviamente, eles influenciaram artistas que vieram depois. Então, no concretismo que vem depois, tem influência na poesia concreta, tem influência direta com a poesia futurista, tá? Primeiro artista que a gente vai ver é Filippo Marinetti, que foi o inventor do futurismo, né? Ele que criou e tal, e ele foi um dos autores do Manifesto Futurista. Ele era da área da escrita, ele era poeta, editor, jornalista e um militante político. Ele era um seguidor fiel de Benito Mussolini, tá? E a frase dele diz: o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de carreira é mais belo do que a Vitória de Samotrácia. Para quem não sabe, a Vitória de Samotrácia, a gente viu ano passado, tá? Na arte da Grécia Antiga, é uma escultura, ela não tem cabeça, é uma escultura do período helenístico, então é uma das esculturas do auge da beleza do classicismo grego. Então, quando ele compara um automóvel de carreira e diz que ele é mais belo, a obra mais bela do período mais belo, digamos assim, da história, que foi reinventado posteriormente com a arte românica, a arte do neoclassicismo, né, que a gente viu há pouco tempo, o Renascimento, que foram movimentos artísticos que rebuscavam, né, essa arte grega. Então, quando ele compara as duas coisas, ele está querendo dizer que não existe arte mais bela do que um automóvel, tá? Benedetta Capa. Benedetta Capa, ela era esposa de Filippo Marinetti, tá? Então, ela influenciou bastante. O seu trabalho se encaixa na segunda fase do futurismo italiano, quando ele se desconecta um pouco da ideia de fascismo e passa mais a se focar mais nessa coisa da ideia de velocidade, de movimento, de tecnologia, tá? Apesar dela ser ativa nos círculos futuristas, ela odiava esses rótulos, ela não gostava, ela era feminista, ela usava caneta, papel, tinta, metal e tecido, escreveu poesia e prosa, então ela fez parte de todas as partes artísticas que o futurismo fez. Ela é mal citada, mas é por causa dela que vários outros artistas futuristas entraram no movimento, principalmente nessa segunda fase, né, onde não havia mais tanta coisa do fascismo e muitas mulheres começaram a ter a abertura para começar a pintar, lembrando que o futurismo fascista, que é da primeira fase, ele era extremamente misógino, então não permitia que mulheres entrassem, então só tinha homens fazendo essa coisa. Então ela foi responsável para acabar com esse tom misógino dos textos da Fundação Futurista, tá? Na pintura, ela usa formas curvilíneas e bem definidas, ela usa tons gradientes para implicar movimento, e a sua pintura Il Grande X marca a culminância de uma fase futurista para outra, tá? Da primeira para a segunda fase. Então, aí você tem a pintura Il Grande, não é a pintura Il Grande X, vou mostrar daqui a pouco. Aí é uma das pinturas dela que você vê os tons gradientes, os tons contrastantes, essa coisa. Você está vendo que tem uma lancha que passou na água e ela marca esse movimento, né, dessa água. Aqui, do lado esquerdo, você tem o Grande X, tá? Que é uma das pinturas dela. E do lado direito, mais uma outra pintura dela. Tá?
Giacomo Balla, ele é um dos precursores do movimento, um dos primeiros, ele foi pintor e escultor. Ele usou técnicas de pontilhismo para forjar os principais temas do futurismo, né, que é a velocidade e o movimento, e ele tentou imprimir essas coisas do movimento também na escultura, a gente vai ver já já. Uma das frases dele é mais belo um ferro elétrico do que uma escultura, e ele era escultor. Enfim. Aqui você vê uma das pinturas de Giacomo Balla. Aqui mais uma pintura que você vê uma mulher carregando, levando seu cachorro para passear, e você vê toda a movimentação, tanto do cachorro, da corrente, dos pés da mulher, ele fazendo esse gradiente, né, da pintura. Aqui mais uma pintura dele, isso aqui é a roda de um trem, tá? Passando, e o movimento que ela faz rapidamente, porque a roda está girando em espiral. Aqui uma das esculturas dele, gerando essa ideia de movimento, né? Totalmente abstrato. A gente tem Umberto Boccioni, é um dos mais célebres futuristas italianos. Ele foi totalmente influenciado pelo cubismo, mas ele não utilizava as linhas retas do cubismo, porque ele criticava a ausência de movimento que o cubismo proporcionava, tá? Ele era pintor e escultor, fez muitas obras em gesso e, por causa disso, essas obras foram destruídas, porque o gesso não durava muito. A obra Formas Únicas de Continuidade no Espaço é um marco do movimento e da cultura modernista europeia. Ela, inclusive, aparece no verso de algumas moedas italianas, que é essa escultura aqui. Então, ele tenta imprimir o movimento também nas esculturas. Mais uma escultura dele. E uma pintura que você vê coisas de movimento e ideias de máquinas, como nesse número aqui, né, que parece uma placa. Aqui você tem em cima, isso aqui, gente, é uma movimentação de uma Maria Fumaça, de um trem. Então aqui você tem a parte da frente de uma locomotiva, aqui você tem a parte de cima dela, tá? Tem duas, porque ela está em movimento, então você tem a fumacinha. Aqui você tem um objeto estático, que é uma torre de energia elétrica, e você não vê direito a imagem do trem porque ele está passando, né? Então você vê mais um borrão da imagem, tá? A gente tem Carlo Carrà, que é um pintor futurista italiano, participou de diversas edições da Bienal de São Paulo, aqui no Brasil. Ele foi um dos assinantes do Manifesto Futurista, mas depois ele abandonou o movimento para se dedicar a uma outra área, a pintura metafísica, que a gente vai ver isso bem só no terceiro ano, tá? Em outras áreas, tá? Então aqui você tem uma das pinturas dele, uma pessoa em cima de um cavalo de corrida, e aí a movimentação. Também mais o mesmo, né? O cavalo de corrida, mais uma da mesma ideia. E a gente tem a Alexandra Exter, que ela foi pintora e designer de movimentos tanto cubistas quanto futuristas. Então, ela era cubo-futurista, ela era russa, tá? Vanguardista, ela levou as vanguardas europeias para a Rússia. Ela foi também suprematista e construtivista, que são os movimentos que a gente vai ver mais para frente, tá? Em outra aula. Ela foi uma das mulheres mais experimentais da vanguarda, então ela experimentou de tudo dentro da vanguarda futurista. Ela trabalhou com pintura, com teatro, com figurino e com ilustrações, enquanto que o movimento futurista ela trabalhava exclusivamente com pintura e com escrita. Ela também inseriu isso nos figurinos, no teatro, entendeu? Em ilustrações, né? Ela usava obras vibrantes, lúdicas, dramáticas e teatrais em sua composição. Fazia composições geométricas com bastante dinamismo, né? Essa ideia de movimento, contrastes vibrantes e pinceladas livres. Aqui você tem uma mulher, uma bailarina, né? E aí você vê todo o movimento dela. E aqui você vê uma criação dela para figurino, né? Uma criação dela como figurinista, e você vê toda a influência no traço dela, a influência do traço futurista, tá? Então, gente, é isso. A nossa aula fica por aqui. Mais um movimento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, deixando atividades para vocês na plataforma. Façam lá e até a próxima semana. Tchau, tchau.